O som não é alto, mas o impacto é devastador. Aquele bip persistente ao lado da sua cama é o primeiro disparo de uma guerra que você vem perdendo silenciosamente há anos. Você estica o braço, tateia o criado mudo e com um toque ganha 5 minutos de conforto. Mas o que você não percebe é que nesse exato momento você acaba de assinar um termo de rendição. A maioria das pessoas acredita que grandes fracassos são eventos catastróficos. Mas a verdade é muito mais sombria. O fracasso é construído em incrementos de 5 minutos. Quando você aperta o botão de soneca, você não está apenas descansando um pouco mais. Você está treinando o seu cérebro para acreditar que os seus desejos imediatos de conforto são mais importantes do que as promessas que você fez a si mesmo na noite anterior. É a primeira decisão do dia. E ela é uma declaração de guerra entre quem você quer se tornar e a preguiça que quer te manter onde você está. Se você entrega o governo da sua vida antes mesmo de colocar os pés no chão, como espera conquistar o mundo lá fora? Antes de entendermos como virar o jogo nessa batalha mental, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Ao fazer isso, você avisa ao algoritmo que escolheu o lado da disciplina e nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam retomar o controle. A partir de agora, entenda, o seu quarto é o campo de batalha e o despertador é o seu comandante. A disciplina não começa no trabalho, na academia ou nos estudos. Ela começa no escuro, no silêncio, quando ninguém está olhando. É nesse instante vulnerável do despertar que você define se será o mestre do seu destino ou apenas mais um escravo das circunstâncias. Prepare-se, porque hoje vamos aprender a parar de negociar com o inimigo. Agora que você entendeu que a guerra começa no primeiro segundo do dia, precisamos olhar para onde essa batalha realmente acontece, dentro da sua mente. Existe um erro comum em acreditar que nossa inteligência é um motor que precisa de combustível, mas a verdade é que sua mente funciona muito mais como um filtro de barro. Se você já viu um desses, sabe que a mágica não está na força, mas na retenção. A água entra barrenta, contaminada e pesada lá em cima, mas o filtro, com paciência e estrutura, barra as impurezas e deixa passar apenas o que é cristalino e vital. A sua disciplina mental é exatamente esse elemento filtrante. Vivemos mergulhados em um oceano de lama. Desde o momento em que você desbloqueia o celular, uma enxurrada de fofocas, notificações inúteis, notícias alarmistas e a vida editada de estranhos tenta invadir o seu sistema. Se você não tem um filtro de disciplina bem ajustado, essa lama desce direto para o seu reservatório, intoxicando seus pensamentos e nublando sua visão. Ninguém consegue construir um palácio sobre um lixão. Se a base da sua mente está entulhada com o lixo digital e mental do mundo, qualquer tentativa de progresso será enterrada pela própria sujeira que você permitiu entrar. Ter disciplina não é apenas sobre o que você faz, mas principalmente sobre o que você impede de entrar na sua cabeça. É ter a coragem de ser seletivo, de dizer não para a distração barata, para que o seu foco permaneça puro. Quando você limpa o filtro, a qualidade da sua vida muda instantaneamente, porque suas decisões deixam de ser reações ao caos externo e passam a ser frutos de uma clareza interna. Proteja o seu filtro. Filtre o mundo, ou o mundo irá sujar você. Com o filtro mental limpo e a visão clara, chegamos a uma verdade que muitos tentam ignorar. O conceito de liberdade que nos venderam é uma mentira. A maioria das pessoas acredita que ser livre é poder fazer o que quiser, na hora que quiser, seguindo cada impulso e desejo passageiro. Mas, se você observar de perto as vidas daqueles que vivem sem rédeas, encontrará as prisões mais cruéis. O endividado que gasta por impulso não é livre. Ele é escravo dos juros e do medo do amanhã. O sedentário que cede a todos os prazeres imediatos da comida e do repouso não é livre. Ele está encarcerado em um corpo que já não lhe obedece.
A falta de disciplina é, na verdade, a maior cela que um homem pode construir para si mesmo. O verdadeiro paradoxo é que a liberdade só floresce dentro das fronteiras da disciplina. Pense no poupador disciplinado. Ele é o único que realmente tem a liberdade de escolher seu destino, pois seu controle financeiro abriu as portas que o consumo desenfreado fechou para outros. Pense no atleta. Ele tem a liberdade de correr, saltar e viver com vigor, enquanto o indisciplinado está limitado pelo cansaço. Quando você se recusa a estabelecer regras para sua própria vida, você se torna a bola do jogo. Você é chutado pelas circunstâncias, movido pela opinião alheia e empurrado pelo vento da sorte. A disciplina é a ferramenta que transforma você de bola em jogador. Ela é o que separa o homem que reage ao mundo do homem que molda o mundo. Ser disciplinado é ter a soberania de decidir hoje o que o seu eu de amanhã irá colher. É entender que a obediência a princípios e rotinas não é um peso, mas o preço da autonomia. Sem disciplina, você é apenas um passageiro em um veículo sem freios. Com ela, você assume o volante e decide exatamente onde quer chegar. A disciplina não te limita, ela te liberta do caos e da mediocridade. A teoria é inspiradora, mas a vida real acontece no chão da sala, diante do sofá e sob o peso do cansaço acumulado de um dia inteiro de trabalho. É aqui que a maioria de nós fracassa, porque cometemos o erro fatal de esperar pela vontade. Ficamos parados, olhando para o controle remoto ou para os tênis de corrida, aguardando que um raio de motivação nos atinja e torne o esforço algo prazeroso. Mas a verdade nua e crua, o clímax psicológico que você precisa aceitar, é que a vontade quase nunca vem. Se você só agir quando se sentir inspirado, você está entregando o seu destino ao acaso de um neurotransmissor volátil. O segredo das pessoas extraordinárias não é uma fonte de energia mística. Elas simplesmente aprenderam a agir na ausência total de vontade. Elas tratam a própria vida com o rigor de um patrão austero, que precisa colocar ordem em um empregado preguiçoso. Entenda, você é, ao mesmo tempo, o mestre e o servo. O seu lado mestre sabe o que precisa ser feito para alcançar o sucesso, enquanto o seu lado servo só quer o conforto imediato e o caminho de menor resistência. O confronto com a vontade é o momento em que o mestre assume o controle e diz: "Eu não perguntei como você se sente, eu ordenei que você se mova." Quando você ignora o cansaço e cumpre o dever, você está matando a sua versão medíocre. A força de vontade é um músculo que só cresce sob tensão, e o maior peso que você pode levantar é o seu próprio corpo quando ele insiste em ficar parado. Pare de negociar consigo mesmo como se a sua disciplina fosse opcional. Trate o seu cronograma com a mesma seriedade de um contrato inegociável. A vontade é um sentimento, mas a disciplina é um compromisso, e compromissos são mantidos mesmo quando o entusiasmo desaparece. Para vencer a inércia que discutimos até aqui, você precisa entender que a confiança não nasce de grandes discursos, mas de provas físicas de competência. É aqui que entra a figura do porteiro da sua própria mente, aquele que guarda a entrada da sua dignidade através das pequenas vitórias. Existe uma força mística em tarefas que parecem insignificantes, como a regra dos 2 minutos ou o simples ato de arrumar a cama logo após despertar. Essas não são apenas tarefas domésticas, são rituais de poder. Quando você arruma o seu lençol e estica o cobertor, você está enviando um sinal claro para o seu subconsciente de que o caos não governa aquele espaço. Você acabou de concluir a primeira missão do dia, e o sabor da conclusão é o combustível necessário para a próxima. Essas pequenas vitórias funcionam como tijolos invisíveis na construção da sua autoridade pessoal. Muitas pessoas falham porque tentam escalar o Everest antes mesmo de aprenderem a amarrar as botas. Elas buscam grandes transformações, mas negligenciam o lixo que precisa ser retirado ou a louça que ficou na pia. A disciplina de elite
é construída nos detalhes que ninguém vê. Se você não consegue dominar um espaço de 2 metros quadrados ao seu redor, como terá coragem para dominar o mercado ou liderar uma equipe? O herói da sua própria jornada aprende que a autoconfiança é um subproduto da ação imediata. Sempre que você executa uma tarefa pequena no momento em que ela surge, você mata o procrastinador que habita em você. A regra dos 2 minutos diz que, se algo leva menos que esse tempo, deve ser feito agora. Ao adotar essa postura, você deixa de ser um acumulador de pendências para se tornar um executor de soluções. Essas microvitórias acumulam um juros composto de orgulho próprio, preparando o terreno para os desafios gigantescos que virão a seguir. Comece pelo pequeno, domine o imediato e o controle voltará para as suas mãos. Depois de conquistar as pequenas vitórias, você enfrentará o maior desafio de todos, a manutenção. A vida não é uma escada de pedra sólida, onde cada degrau conquistado permanece lá para sempre. Ela é, na verdade, uma escada de areia. No momento em que você para de subir, a areia começa a ceder sob seus pés e você começa a escorregar de volta para onde começou. O progresso é um processo ativo e a estagnação é o primeiro passo do retrocesso. Muitas pessoas desistem justamente aqui porque se cansam da repetição e acreditam que após um certo esforço terão o direito de parar. Mas a disciplina não tem linha de chegada. Ela é um estilo de vida que exige constância inegociável. O grande segredo para não desmoronar nessa escada de areia é abandonar a obsessão pela mudança radical e abraçar a filosofia do 1%. Se você tentar transformar toda a sua existência em uma única semana, a carga será pesada demais, e você abandonará o plano antes mesmo de colher os primeiros frutos. A mente humana é avessa a choques térmicos existenciais. O segredo é dominar uma única coisa pequena com tal perfeição que ela se torne parte da sua identidade. Quando você foca em melhorar apenas 1% a cada dia, você não está lutando contra a sua mente, você está ganhando a confiança dela. A constância transforma o sacrifício em rotina e a rotina em identidade. O que antes exigia um esforço monumental de vontade, com o tempo passa a ser tão natural quanto respirar. Você não precisa de uma explosão de motivação para subir mais um degrau de areia. Você só precisa do compromisso de não ficar parado. É a gota de água que perfura a rocha, não pela força, mas pela persistência. Foque no hoje, vença o agora e entenda que a grandeza é apenas a repetição obstinada do básico, dia após dia, sem interrupções. Para que a constância do 1% se torne sustentável, você precisa finalmente despertar e desligar o piloto automático que conduz a sua vida para o abismo do menor esforço. A sabedoria estoica nos ensina uma lição valiosa sobre o destino. O vento sopra para todos, mas é a posição da vela que determina quem chega ao porto e quem naufraga nas pedras. O vento são as crises, os imprevistos e as tentações do mundo moderno. A sua vela é a sua disciplina. No piloto automático, você deixa a vela solta, flutuando ao sabor das correntes, esperando que a sorte o leve a um lugar bom. Mas a sorte é um capitão cruel e raramente nos leva onde realmente queremos estar. Despertar o piloto significa assumir o controle do leme e entender que a sua força de vontade é um recurso finito, uma bateria que descarrega ao longo do dia. O herói disciplinado não confia apenas na sua mente. Ele prepara o campo de batalha antes que o combate comece. Se você sabe que o celular é uma tentação, você o remove do ambiente de foco. Se você sabe que a má alimentação é um gatilho, você não estoca o veneno em sua despensa. O piloto consciente não luta contra o desejo no momento em que ele está no auge. Ele redesenha o ambiente para que o desejo nem sequer encontre espaço para nascer. A disciplina inteligente é aquela que economiza energia, removendo as pedras do caminho.
Quando você ajusta a sua vela e organiza o seu entorno, você deixa de ser um espectador passivo da própria existência. Você para de reagir aos impulsos externos e passa a agir com intenção. O piloto sabe que o destino não é fruto do acaso, mas da direção. Cada ajuste milimétrico na sua rotina é uma garantia de que, não importa quão forte o vento sopre, é você quem decide para onde a sua vida vai navegar. A disciplina que você cultivou dentro de casa e na sua mente agora transborda para o campo onde o mundo mede o seu valor, a sua vida profissional. Neste estágio, o trabalho deixa de ser um fardo suportado apenas pelo salário e passa a ser a ferramenta de polimento da sua identidade. O personagem disciplinado compreende que a forma como você executa uma tarefa simples é a forma como você executará as grandes missões da sua vida. A excelência não é um ato isolado, mas um hábito que floresce quando ninguém está olhando. Trabalhar com rigor, quando o chefe está por perto, é sobrevivência, mas manter o padrão de qualidade na solidão absoluta é caráter. A disciplina no trabalho serve para separar os amadores dos profissionais de elite. O amador depende do estado emocional para produzir. Se ele está inspirado, ele entrega. Se está frustrado, ele procrastina. Já o profissional disciplinado entende que a sua entrega é inegociável. Ele faz o seu melhor mesmo sem supervisão, entendendo que cada projeto, cada e-mail e cada reunião são oportunidades de reafirmar para si mesmo que ele é alguém que domina a própria vontade. Esse nível de comprometimento gera um orgulho que nenhum lazer passivo pode oferecer. A excelência gera uma satisfação profunda, pois você sabe que não deu apenas o seu tempo, mas a sua alma para aquela tarefa. Além disso, a disciplina de amanhã é plantada hoje, no seu ritual de encerramento. O profissional que tem controle sobre sua carreira não termina o dia simplesmente fechando o computador. Ele prepara o campo para a próxima batalha. Ele organiza as prioridades, limpa o ambiente e define o primeiro passo do dia seguinte. Ao fazer isso, ele protege o seu eu do futuro contra a confusão e a hesitação matinal. A disciplina profissional é o que transforma o trabalho de um castigo em uma obra de arte, garantindo que você não seja apenas mais um na engrenagem, mas a peça que define o ritmo do jogo. Chegamos ao momento em que as correntes finalmente se partem. Durante muito tempo, a sua falta de disciplina foi uma algema de ferro, invisível, mas pesada o suficiente para manter você estagnado enquanto o mundo avançava. Mas agora você entende o segredo. Cada vez que você disse não ao conforto imediato, cada vez que você escolheu o foco em vez da distração, você desferiu uma martelada nessas correntes. A transformação não é um evento futuro, ela está acontecendo agora, no exato instante em que sua identidade deixa de ser a de alguém que tenta e passa a ser a de alguém que executa. A indisciplina morreu no momento em que você parou de negociar com a sua mediocridade. Mas essa jornada nunca foi apenas sobre você, sobre seus ganhos ou sobre o seu sucesso individual. A disciplina é o combustível que acende um farol. Quando você se torna um homem ou uma mulher de palavra, alguém que domina os próprios instintos e mantém a postura diante do caos, você se torna uma referência para sua família, seus amigos e para todos que cruzarem o seu caminho. O mundo não precisa de mais pessoas que dão desculpas. O mundo precisa de pilares, de exemplos vivos de que é possível retomar o governo da própria alma. O seu legado será escrito pela constância das suas ações, não pela intensidade das suas intenções. A partir de hoje, a sua antiga versão é apenas uma lembrança. Você assumiu o leme, ajustou a vela e agora navega em direção à excelência. Se este chamado ecoou na sua mente e você está pronto para abandonar as desculpas, mostre isso ao mundo agora. Deixe o seu like como um selo de compromisso com o seu novo eu e inscreva-se no canal para fortalecer a sua mentalidade diariamente. Comente abaixo, eu assumo o controle. Não deixe que este vídeo
seja apenas mais uma informação passageira no seu filtro. Transforme-o em ação. O tempo de ser a bola do jogo acabou. É hora de ser o jogador. Nos vemos no topo.